pessoal, o que me vem aqui, tá? E aí eu vou falar aqui o resto do vídeo, tudo que a gente vai falar. Será que o correio é o problema? Será que é ele que está afetando mais ainda o Banco do Brasil para cair as ações, para ter esse prejuízo, vamos dizer assim, eu quero falar, né, o lucro que caiu 50%? Não foi um prejuízo, né? A gente sabe que veio com 2,3 bilhões. Mas, entre aspas, a gente fala que é uma queda brusca no lucro líquido ajustado. Antes de mais nada, turma, eu quero pedir o seu like. Se faz sentido, de coração mesmo, se faz sentido estar aqui com a gente no canal, se você gosta, dá o seu like que ajuda bastante a gente aí no YouTube. E entende que você gostou do vídeo. A gente está chateado porque está vindo muito pouco like. Então dá o like para nós, pessoal. Vê o vídeo, é importante. E já confere aqui se você está inscrito ou inscrita. Tá certo? Pessoal, vamos lá. O que realmente está acontecendo? Vamos falar aqui com calma. Eu fui olhar os documentos, os contratos e principalmente os números do Banco do Brasil. E talvez o investidor, porque muito investidor não olha isso aqui, tá? E o investidor talvez esteja olhando para o problema errado, né? Ele está olhando ali o correio, né? Nossa, será que foi o correio? Mais essa notícia que está afundando o Banco do Brasil? E aí, pessoal, vamos entender o que é o Banco do Brasil e os Correios? Será que é os Correios que estão pressionando? Vamos dar uma olhadinha aqui. E aí, no final, eu vou falar para vocês se eu vou vender ou não. Tá, pessoal? Lógico, o banco está passando por uma crise. Isso é fato. Já vimos outras crises e ele está passando por uma crise grande. Pessoal, por que o pessoal, né, já estava preocupado, assustado com o Banco do Brasil? Antes de falar dos Correios, a gente precisa entender uma coisa. O Banco do Brasil, ele já estava pressionado antes dessa notícia aparecer. E o motivo aparece claramente nos resultados. Olha só, como eu disse, né? No primeiro trimestre, o Banco do Brasil apresentou um lucro líquido ajustado que não era esperado, né, pelo banco de aproximadamente 3,4 bilhões. É dinheiro? É, mas não era esperado pelo mercado, assustou o mercado. O mercado achou que ia vir mais. Caiu 53% e é muito grande essa queda, pessoal, no lucro de uma empresa como o Banco do Brasil, que é um dos bancos, ó, pra você ter ideia, o Banco do Brasil ele existe desde 1808. E um dos principais problemas, pessoal, é a carteira de crédito, que é aquilo que a gente falou. Não estão conseguindo pagar as dívidas. A gente está com dívidas muito altos. O próprio agro, pessoal, tem gente pedindo recuperação judicial. Eu conheço milhares, né, alguns fazendeiros que não estão arcando com as dívidas. Inclusive fazendeiros, donos de terra, que tinham muito dinheiro e que agora estão passando nervoso, porque a safra às vezes não vem boa e pedindo crédito. E com essa taxa de juros, tem vezes que eles não conseguem pagar. A gente está falando do agro aqui, pessoal, mas não é só o agro. A gente também fala de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Mas a maior parte, sim, é do agro. Então, pessoal, a inadimplência da carteira chegou a um número grande, que é 6,22%. Então, para um banco que tem, né, uma exposição tão grande ao agro, isso chama bastante atenção. Por quê, pessoal? Normalmente, o agro tem muito dinheiro. O agro mexe muito com o PIB do Brasil. E a gente sabe disso. E se o agro está sentindo, imagina outras empresas. Então, a gente tem que olhar isso aqui com muita calma. E o pior, aumentar as provisões. O banco é obrigado a fazer isso. Por quê? Ah, Renan, eu tô te devendo. Tá bom, você vai me pagar? Vou te pagar. Aí eu não pago o Renan. Aí eu fico triste. Aí o Renan fica triste. O que acontece? O banco tem que provisionar isso, porque se o Renan não paga, né, se o Renan fala, ó, eu não vou pagar, vai sair da minha conta. Tem que ter, o dinheiro tem que estar ali no caixa. Porque se o banco não tem, quem vai salvar o banco se eu não vou pagar? Tem gente que não tem como pagar. Por mais que a pessoa parcele, por mais que a pessoa ela não tem como pagar, e aí ela vai deixando acumular. Que é o que está acontecendo não só no Banco do Brasil, também tem outros bancos, mas o Banco do Brasil chama muito atenção. Então, pessoal, o que aconteceu? O Banco do Brasil emprestou o dinheiro. Só que a maior parte desses clientes começou a apresentar dificuldades para pagar. E é o que está acontecendo, principalmente o agro. Então, pessoal, isso logicamente pressiona mais ainda o lucro. Vai ter que ter mais ainda provisões. O banco vai ter que se preocupar em ter uma gestão, uma governança muito boa para poder recuperar tudo isso que está acontecendo. E aí, pessoal, olha só, aí vem mais uma manchete. Bota na tela para mim, Renanzinho, por favor.
Banco do Brasil fecha contrato de 2,3 bilhões com os Correios, né, pessoal? Volta para cá. E quando um ativo já está machucado, isso assusta. Você fala, meu Deus, o banco já não está passando uma situação boa e ainda vai lá emprestar dinheiro, né, para o Correio, para tentar salvar o Correio, que, na minha opinião, eu fico triste, porque eu sei que vai gerar milhões de desempregos, tá, gente? Eu sei que tem outras empresas que competem muito mais que o Correio. E eu fico chateada, né? Hoje a gente vê o Correio entregando carta, cartão de crédito,